Agora nós vamos falar aqui deixa eu ver se a outra tá bom. Só um minutinho. Espera aí. Então, agora nós vamos falar aqui do artigo 2. Primeiramente, sem óculos, eu não sou ninguém. Então, 2.8. Nós vamos falar aqui do crime de associação para o tráfico, para diferenciá-lo da associação criminosa, para vocês ficarem mais tranquilos também, para a gente saber melhor sobre esse assunto também aqui, então. Vamos lá, então? Coloca outro tópico aí. Associação para o tráfico, então. Beleza? Só um minutinho, espera aí que eu tenho que colocar para carregar o outro carregador aqui, que aqui é uma maravilha. Vamos lá. Ah, tá, espera aí que eu já vou Espera aí, só um pouquinho. Agora sim, né? Tô falando aí, né? Obrigado. Só acabando de acertar o celular aqui, espera aí. Então, meus queridos, agora nós vamos falar aqui de... Então, agora nós vamos falar aqui do crime de associação para o tráfico, tá bom? Beleza? Associação para o tráfico, tranquilos? Então, vamos lá, então. Já colocaram a definição lá em cima. Se quiserem colocar de novo, tá aí, mas é uma associação para o tráfico. É a associação para a prática de condutas tipificadas no artigo 33, tanto do caput quanto para as condutas tipificadas quanto no parágrafo 1º, bem como no artigo 34. Tá? Ela está tipificada na lei de tóxico, artigo 35. Qual que é a diferença básica, então? Só um pouquinho. Só para a gente ter uma noçãozinha aqui, então, ela infere sobre isso aí, e é interessante a gente saber aqui, então, que ela é 2 ou mais pessoas, não é isso mesmo? Então, vamos lá, então. Aqui, ó. Associarem-se 2 ou mais pessoas a fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput, parágrafo 1º ou 34 dessa lei. Isso que prevê o artigo 35. Pena de reclusão de 3 a 10 anos e pagamento de 700 a 1.200 dias multa. Coloca, então, lá para mim lá. A pena dele é de 3 a 10 anos. Coloca lá para gente. Alguém pode colocar esse aqui, quadrinho que está fazendo? Nas mesmas penas, incorre nas mesmas penas do caput, desse artigo, nas mesmas penas do caput desse artigo, quem incorre se associa para a prática reiterada de crime definido no artigo 36 dessa lei. Então, aqui, ele assemelha muito ao 288 e assemelha também ao de organização criminosa, não é isso mesmo? E todos eles são crimes o quê? Plurissubjetivos, que exigem da presença de mais de um agente para a configuração do crime. Por obrigatória. É um crime de concurso obrigatório. Tranquilos? Para ser mais efetivos, esses tipos penais exigem a união de pessoas visando a delinquência. Então, o tráfico de drogas tem uma penalidade específica, que são os artigos, para a prática dos artigos 33 e 34, o 288, crimes em geral, e
a lei de organização criminosa, crimes em geral, mas daquela forma capitulada, né? Penas superiores a 4 anos e também caráter transnacional e outra mais, né? Que requer uma organização. Então, vale destacar que com a criação do tipo penal do artigo 35, o artigo 8º da Lei de Hediondos restou prejudicado, pois esse artigo estabelece que a pena é do crime de associação. Vamos lá, então, né? Que é interessante destacar que com a infração do tipo, com a criação do artigo 35 da Lei de Drogas, o artigo 8º da Lei de Crimes Hediondos ficou prejudicado, pois este artigo estabelece que a pena do crime de associação criminosa do 288 será de 3 a 6 anos de reclusão quando a finalidade for para crime de entorpecentes. Então, para não ter o bis e idem, retira isso aqui, então. Tranquilos, meus queridos, sim ou não? Características do crime de associação para o tráfico de drogas. Então, o artigo 35 é possível citar como características: envolvimento de 2 pessoas. Como dito, estamos diante de um crime plurissubjetivo, né? O outro exige 3 e o outro exige 4. Não é isso mesmo? Então, basta o concurso de 2 pessoas, neste caso aqui, para a configuração. Finalidade específica. No presente caso, a associação não é para a prática de qualquer crime. É necessária a intenção de cometer qualquer um dos crimes previstos no artigo 33, parágrafo 1 e 34 da Lei de Drogas. Alguém poderia mandar para mim aqui um zap aqui, para a gente confirmar se o crime de tráfico, de associação por tráfico, ele é hediondo ou não, tá bom? Alguém pode mandar para a gente aqui? Tranquilo? Para a gente fazer um debate na próxima aula também. Só uma coisinha, naquilo que ficou, porque depois eu vou passar todas essas dúvidas que a gente teve aí, tá? Da Letícia, de todo mundo aí. A Letícia levantou umas questões aqui para a gente também, tá legal? Desnecessidade de reiteração delitiva. O texto afirma que os agentes associados que queiram praticar crimes de forma reiterada ou não. Assim, ao contrário do que ocorre no crime de associação criminosa, do CP, é desnecessária a reiteração de delitos. Então, é uma vez só. Lá no 288, que requer a prática reiterada de delitos. Tranquilos? Aqui não precisa. Só uma vez só já está bom, já caiu. Tranquilo, meus queridos? Sim ou não? Estão entendendo ou não? Podemos ir ou não? Eu acho que pode, não é? Então, vamos lá, então. Outra coisa interessante aqui, então. Aqui, ó. É preciso destacar que, como o tipo penal exige uma associação para o tráfico de drogas, a doutrina de jurisprudência majoritária, muito embora o artigo 35 não exija a finalidade de reiteração, entende que é necessário um ajuste prévio de condutas, um ânimo associativo, com o concurso de agente meramente ocasional não caracteriza. Então, isso é entendido pela doutrina e pela jurisprudência, tá bom? Um momento só não. Então, tem que ter um ajuste entre eles para a prática criminal. Nesse sentido, é predominante e no sentido que a associação deve ter o efeito objetivo de ser estável, duradoura para a configuração. Salvo contrário, será mero concurso de agente. Aí vai ter aqui, né? Vale destacar que o STJ já possui tese firmada nesse sentido, ou seja, para a realização de crime de associação para tráfico de drogas, é imprescindível o dolo e associar com estabilidade e permanência, conforme os acórdãos. Tranquilos, meus queridos? Sim ou não? Consumação. No tocante à consumação desse crime, a análise do tipo demonstra que se trata de um crime formal, que, consequentemente, se consuma com a mera união dos envolvidos, ou seja, no momento em que associa de forma estável, duradoura, para a prática de tráfico de drogas. Assim ainda que sejam detidos antes da prática do primeiro tráfico de entorpecentes, já estarão em cursos no tipo penal. Tranquilos até aí, meus queridos? Importante destacar que o STJ aqui também possui uma tese certificada contra a questão disso. Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no artigo 35, é relevante a apreensão de drogas na posse direta do agente. Vocês entenderam? Então, não precisa ter posse direta, né? Se por investigações descobrirem que eles são
de alguma forma, se associaram para essa prática criminosa. Por sua vez, haverá concurso material com crime de tráfico quando, após a associação, vier efetivamente cometer quais crimes do artigo 33, parágrafo 1º e 34. Então, ele pode ser processado por associação e não por tráfico. Se for pelos dois, concurso material, tráfico e associação para o tráfico. Tranquilo, gente? Olha aqui, situação que gera para o réu, hein? Tentativa. Quando a tentativa, o autor aqui entende não ser possível, principalmente por se tratar do concurso formal, de modo que o acordo de vontades entre integrantes constituirá crime. Caso contrário, considerar fato atípico. Então, tem que ser, não há como ter tentativa, por ser crime formal, né? Ou seja, ele se exaure com a própria, exaure com a... Não precisa de um resultado material, natural, naturalístico, é isso mesmo? Pena e ação penal. A pena é de 3 a 10 anos de reclusão, além de 700 a 1.200 dias multa. Além do mais, de acordo com o artigo 44 da Lei de Drogas, estamos diante de um crime inafiançável, insuscetível de sustis, anistia, graça e indulto. Quanto à possibilidade de substituição da pena de privativo de liberdade por restritivo de direito, em que se pese a lei específica dizer que não é possível, o STF entende que sim e declarou a inconstitucionalidade. Então, pode PRD nele. Assim, se a pena fixada na sentença não superar 4 anos, caberá a substituição por pena restritiva de direito. Artigo 44 do Código Penal, desde que as circunstâncias do crime indiquem que a medida é suficiente para a prevenção e repressão do crime. Com 2 PRDs, então, né? Contra o livramento condicional, aplica-se ao disposto 44, parágrafo 1 da Lei 11.343, desde que cumpridos 2/3 da pena e que não sejam incidentes específicos. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, decidiu que, embora não possua natureza hedionda, olha que interessante, então, o STJ entende que não é natureza hedionda o tráfico, tá bom? Já tiramos a nossa dúvida aí, associação do tráfico. A regra do artigo 44, parágrafo 1 da Lei de Drogas mantém intacta. Vamos lá, então. Independente de ser hediondo ou não, há de ser definido o lapso mais rigoroso para a obtenção do livramento condicional na condenação pelo crime de associação para o tráfico. Necessário provavelmente 2/3 da pena, nos termos que determina o artigo 44, não aplicando as disposições do artigo 83, inciso 1 e 2 do Código Penal. Não se pode deixar de mencionar aqui que, após o advento da Lei 11.464/2007, deixou de proibir a liberdade provisória nos crimes hediondos. Passou a existir entendimento que, para o tráfico, a concessão é cabível, muito embora a lei especial. Mas cabe, sim, né? Mas vamos ver aqui. Ademais, a lei de 2002, julgamento, declarou inconstitucionalidade da expressão liberdade provisória. Né? Compatível com bobeira isso aqui. Crime hediondo. Por fim, se refere dentro do crime. Tanto o Superior Tribunal de Justiça como o STF entende que a associação de tráfico não é equiparada a hediondos, por não ter sido mencionado o parágrafo 1 da Lei 8.792 de 90. Assim, os condenados por esse crime terão direito à progressão de regime de acordo com as regras comuns. Tranquilos até aí ou não, meus queridos? Sim ou não? Agora vamos ao artigo 288. 288, tá bom? Só um pouquinho aqui. Artigo 288. Tá? Só um pouquinho. Gente, está entendendo ou não? Sim? Beleza? Viu a diferença de um para o outro aí? E os mané que estão dormindo não estão vendo, né? Vamos lá, então. Vamos fazer comentários aqui ao artigo 288 do nosso Código Penal. Só um pouquinho, abrindo, espera aí. Então, vamos lá, meu senhor.
O artigo 288 foi modificado em alguns aspectos pela Lei 12.850 de 2013. O nome, né, o apelido, o nome Iuris, passou de quadrilha ou bando para associação criminosa. Alterou o número de agentes, passando para fazer agora de 3, né? Distinção, então, agora do crime organizado, cujo mínimo agora é 4. Não é isso mesmo? Então, seria trilha, não quadrilha, não é isso mesmo? A majorante sofreu dupla alteração. Antes dela, dobrava a pena. Agora aumenta até a metade, bem como inclui como majorante a participação de um adolescente. Ademais, é bom ressaltar que a associação deve ser estável, independente de organização interna, hierarquia, membros, repartição de funções, e pode haver a participação de inimputáveis, mas pelo menos um deles em se tratando o número de 3. Então não tem problema ter inimputável no meio, não, tá bom? Tendo será considerado, então, né? E ainda tem a pena majorante disso aqui. Então, já que não precisa de organização nem nada, é um delito subsidiário quando não deve se encaixar no outro delito, não é isso mesmo? Tranquilo? Classificação. É um crime simples, protege um bem jurídico. Qual? A paz pública. Crime comum, praticado por qualquer pessoa. Pode ser computado em eventuais imputáveis, inimputáveis, ou indivíduos não identificados. Sujeito passivo a coletividades. Esse não identificado porque muitas vezes não tem como identificar, né? Crime informal, de consumação antecipada, também chamado, consuma-se no momento em que as pessoas a convergência, a vontade de entre 3 ou menos pessoas para praticarem algum crime, independente da prática do crime, só de associar, né? Isso aí é o STF e o STJ entende isso. Crime de perigo comum, expõe a coletividade. Como trata de paz pública, prevalece que é abstrato, não precisando ser comprovado o perigo efetivo. Crime permanente, sua consumação se portrai pelo tempo. Quando um dos associados se retira, consumação se portrai pelo tempo. Quando o associado se retira, cessa a permanência. Mas já que houve a consumação, não admite a tentativa. Tranquilo? Mesmo se não sair. Plurissubjetivo ou de concurso necessário ou de concurso não eventual. Existe o concurso de agente para a configuração do tempo, do tipo. Condutas paralelas, uma auxilia a outra. Observação. Marca diferente entre concurso eventual necessário e o eventual é a estabilidade, a permanência, o fim de agir. Conduta. Pune-se a associação de 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Então, não cabe contravenção. Núcleo básico, que é o verbo, associar-se. Significa reunir-se em sociedade para determinado fim, havendo uma vinculação sólida contra a estrutura. É durável quanto ao tempo, muito mais que um mero ajuizamento ocasional ou encontro passageiro ou transitório. Então, vamos ver a definição de Rogério Sanches. O acordo ilícito de 3 ou mais pessoas deve ser sobre uma duradoura, versar sobre uma duradoura, não necessariamente perpétua, atuação em comum, sentido da realização de crimes indeterminados ou somente ajustados contra a espécie, que pode ser de igual natureza homogênea, por exemplo, furtos, e ainda de natureza heterogênea, furtos e estelionatos, mas nunca no tocante à quantidade. Ausente esse vínculo associativo, união de 3 ou mais pessoas para a prática de um ou mais crimes, caracteriza concurso de pessoas, apenas o concurso. Observação. No caso do concurso de pessoas, além da falta de estabilidade, a permanência é especial e a possibilidade e permanência de fim especial, a diferença da consumação, uma vez que pode falar em concurso de agentes para a prática de delito
ou na sua tentativa. Artigo 31. Participação do imputado. O ajuste, determinação, instigação, auxílio, salvo disposição espécie contrária, não são punidos. E não, se o crime não chega a ser tentado. A punibilidade de concurso de pessoas pressupõe a prática de atos de execução de, no mínimo, os envolvidos em empreitada criminosa. Já o artigo 288, consumando-se independente da prática. É possível a pessoa pertencer a mais de uma organização criminosa. Esse é bandidão, né? Segundo o magistério de Magalhães Noronha, que é acompanhado por Santos, entendemos que é possível, uma vez que o nucleotipo é associar-se. Se o agente faz parte de grupos diferentes, a pluralidade de crimes, nesse sentido, é STJ. Organização criminosa, vamos ver aqui de novo aqui, né? Faça necessário um tópico desse tema, sempre que fala sobre... vamos lá aqui, ó. Até chegarmos à supremação da lei, a vida doutrinária nacional... era difícil a vida doutrinária, uma vez que definia os crimes que se encaixam a delimitação legal desalmadamente complicados, chegando, inclusive, à confusão de organização criminosa e concurso necessário de agentes. O referencial usado até então era a Convenção das Nações Unidas do Crime Organizado, o Trocado de Palermo, não sendo o bastante. A lei de 2012, 12.064, foi empregada na tentativa de fazer a descrição de associação, né? E aí não teve sucesso, nós tivemos aquela outra lei. Não é isso mesmo? Tranquilos? Aqui, ó. Aí, aqui. Associação, desculpa, a lei de 2012 que foi feita, né? Mas na verdade de 2013. Associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente organizada, caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 e que seja de caráter transacional. Nessa conceituação se traíram novos elementos estruturais, definidos com precisão. No mínimo 4 agentes, ou seja, 4 ou mais pessoas. Muda a expressão para crimes praticados para infração, alcançando também o quê? As infrações penais. Reconhece maior desvalor à conduta, uma vez que, por infrações, cujas penas sejam superiores a 4 anos. Dá atenção a compromissos internacionais. Sujeito ativo, qualquer um, desde que em número de 3, concurso necessário, né? Número de 4, na verdade. Né? Observações. Imputáveis e associação criminosa. É possível, para fins de contagem, incluir os imputáveis, os não identificados? Sim. Tá? É tranquilo isso aí. Ou seja, a materialidade, desde que aquele indivíduo ainda não saiba a identidade. É possível. Majorante e qualificadora. Majorante. A lei 2013, né? Teve um quanto de aumento, possível para aumentar até em dobro a pena na modificação benéfica retroage. O uso de arma também teve essa majorante, não é isso mesmo? O sentido de armas aqui. Alcança as armas de fogo. Por exemplo, armas impróprias adaptadas para defesas, né, e tudo mais. Participação da criança adolescente. O parágrafo único. Os crimes hediondos traz boa menção à delação premiada, sendo direito subjetivo. Requisitos: participação do adolescente e majorante. Ignorante, delação premiada. Requisito: deve partir de integrante, deve ser eficaz, ou seja, possibilitar o desmantelamento da conduta. A qualificadora, como estabelece a lei de crimes hediondos, será de 3 a 6 anos de reclusão a pena prevista do Código Penal. Tranquilos, meus queridos? Sim ou não? Beleza aí? Então, agora nós estudamos, então, essas 3 condutas aí. Faz um favor para mim, então. Dá uma olhadinha naquele quadro que a gente fez. Qual deles tem a maior pena mínima? Adelina, você pode falar para mim? Adelina, Noemi, quem está aí? Quem anotou? Qual deles tem a maior pena mínima?
Sim, então a associação... Oi? Qual que é a pena mínima? Qual que é a pena na associação? Começa com quanto? Quanto que é na organização criminosa? 4 anos, né? E no 288? Ah, não? Pera aí, então. Só ler ele aqui, então. Vou colocar aqui para a gente aqui. Desculpa aí. Aqui. Vamos ver aqui, então. 8. Espera aí. 1 a 3 anos. Não é isso mesmo? Então, meus queridos, aqui, ó. 1 a 3. Então, a associação tem a menor pena. Depois nós vamos para qual? A associação criminosa. Depois nós vamos para a associação para o tráfico. E depois para a organização criminosa. Tranquilos, meus queridos? Viram que... Então, vamos lá. Diferença principal. Associação criminosa. Artigo 288. Associação para o tráfico, lei do tráfico de drogas, artigo 35, que vai punir o artigo 33 e o 34. E a lei de crime organizados, na própria lei de crime organizados, que vai falar o que é organização criminosa. Tá? Na lei de organização criminosa. Tranquilos? Vamos lá, então. Associação para o tráfico, específico, finalidade para traficar drogas. Associação criminosa, apenas para crimes. Então, não vai cair as contravenções. A organização criminosa vai pegar tudo, inclusive contravenções. Tranquilos? Beleza? Sim ou não? É possível uma pessoa se associar para o tráfico? Sim. Também por uma organização criminosa, fazer parte de uma organização criminosa? Claro. E é possível também fazer ainda associação, uma associação criminosa, uma organização criminosa, uma associação para o tráfico? Sim, sem problema nenhum. Tranquilo, meus amores, sim ou não? Go... Faça até duas. Então, como que caracteriza a associação criminosa ou outra associação? É através de investigação? Sim, da investigação policial ou da prisão. Você prender todo mundo, mas geralmente você fala uma coisa brilhante. É sobre a investigação criminal, dentro da investigação criminal. Por quê? Aí você vai saber a tarefa de cada pessoa, você está entendendo? Se ela é transnacional ou não, você está entendendo? Beleza? Tranquilo, meus amores, sim ou não? Sim ou não, meus queridos? Então, tá bom. Hoje a gente vai terminar mais cedo, tranquilo? Mas foi bem explanado o tema aí, não foi? Sim ou não? Vimos 3 temas hoje em uma aula. Sim ou não? Então, tá bom. Amores, daqui a pouco vai estar disponibilizado no canal do YouTube as aulas para vocês, tá bom? Façam a tarefa e mandam para mim à noite, aquele negócio que vocês ficaram de fazer, tá bom? Tranquilinho? Para mim dar pontinho para todo mundo e todo mundo passar contente e feliz. Tranquilos? Reiterar mais uma coisa, vocês presentes aqui, eu amo vocês de coração, vocês estão sempre nessa aula, muito interessante ver vocês na aula, tá bom? Qualquer dúvida, estou aqui, tá? A diferença de vocês hoje estar participando, vocês vão ver no futuro, não é isso mesmo? Aprofundando mais da matéria aí. Tranquilo, amores? Sim ou não? Próxima aula, a gente trabalha um pouquinho de medicina legal e mais outras coisas, tá bom? Beijinhos, fico com Deus. Beijo.
Isso.